Olá, está começando o Repórter Ciência, uma vitrine para projetos e pesquisas da UERJ. E hoje você vai conhecer o herbário, vinculado ao Departamento de Biologia Vegetal do IBRAG. Quem conversa com a gente é o professor Sebastião Neto. Antes, vamos até o herbário com a repórter Flávia Carmanhanes. O herbário da Universidade do Estado do Rio de Janeiro foi criado em 1983 e hoje conta com cerca de 12.500 plantas registradas e catalogadas. As amostras foram coletadas principalmente em áreas de floresta atlântica, no estado do Rio de Janeiro. O acervo possui também material de outros estados e de outros países, adquiridos por permuta ou doação. O acervo do herbário é formado por uma coleção de plantas secas, que propicia pesquisas em áreas como ecologia e biologia molecular. O meu objeto de estudo é uma família de plantas que chama Anonácea, que é a família da graviola, da fruta de conde. O objetivo de eu vir aos herbários, inclusive esse, e também a outros do Rio de Janeiro, é fazer um levantamento de quais espécies que tem aqui no Rio, mais especificamente das espécies que tem na Ilha Grande. Bom, como eu estudo fabáceas, que é a família do feijão, ervilha, soja, o herbário é muito importante porque tem várias essicatas, que são amostras de plantas coletadas, tem todos os dados. Dia de coleta, determinador, outros dados que facilitam bastante o estudo, completa bastante. E o herbário aqui da UERJ é o que você mais usa? Pelo fato além de eu fazer o estágio aqui, tem uma grande variedade de coletas. O herbário da UERJ é reconhecido internacionalmente, sendo referência para consulta e intercâmbio entre instituições nacionais e estrangeiras. Professor, como foi formado o acervo do herbário? Bem, o herbário ele foi fundado em 1983, né, por uma necessidade de atender especificamente ao curso de biologia, para atender umas demandas de algumas disciplinas ligadas à parte de botânica. Foi fundado aí pelo antigo Departamento de Biologia Animal e Vegetal, né, com a separação dos departamentos. Agora o herbário está vinculado ao Departamento de Biologia Vegetal do IBRAG. Professor, como é que é feita a coleta dessas espécies? Então, essa coleta ela é programada, na verdade, né? Tanto para atender algumas demandas das disciplinas, algumas turmas, não só da graduação, como da pós-graduação, vinculada ao IBRAG, essas turmas são levadas para algumas áreas para efetuar as coletas. A coleta assim, não tem uma periodicidade, também está relacionada a alguns projetos de pesquisas desenvolvidos dentro da unidade, tanto no âmbito da graduação quanto da pós-graduação, né? Então, aí também não está especificamente a uma determinada área. A gente coleta na Ilha Grande, em Tinguá, no Parque Nacional de Itatiaia, aqui na Floresta da Tijuca, e essas amostras elas são trazidas para o herbário, onde são incorporadas para documentação da flora. No HRJ, que é o herbário oficial da Universidade, da UERJ, são aproximadamente 12.500 amostras registradas. Mas existem dois outros herbários, né, da Faculdade de Formação de Professores de São Gonçalo, que deve estar na faixa também de em torno de 15.000 registros. E aqui na UERJ tem um outro herbário, que é de uma ONG, que está sediado dentro da UERJ há mais de 20 anos, mas é de uma instituição particular. Nesse herbário, que é o bradiano, existem aproximadamente 100.000 registros. Existe uma metodologia que é inerente a cada estudo. Então, por exemplo, dentro da graduação, existem algumas disciplinas que logo no início de cada semestre, as turmas são levadas, por exemplo, para a Ilha Grande, para o SEADES, onde são realizadas algumas coletas. Mas também tem alguns projetos de pesquisa que são vinculados à pós-graduação. Aí eles têm uma metodologia mais periódica, onde geralmente eles fazem excursões mensais. Aí também não existe um número exato de amostras que serão coletadas. Mas assim, deve ter uma metodologia de seleção. A gente trabalha com duas metodologias. Uma que nós chamamos de coletas assistemáticas, onde são priorizadas amostras que apresentem flores ou frutos, né? Esse é um compromisso maior, que é para documentar a flora, por exemplo, da Ilha Grande. Existe uma outra metodologia, que nós chamamos de metodologias sistematizadas, onde são alocadas unidades amostrais na vegetação, onde os indivíduos arbustivo-arbóreos, que nós chamamos, que estão
presentes dentro dessa unidade amostral, eles são inventariados, né? Então, dentro dessa metodologia, você acaba repetindo muitas amostras de muitas espécies, aí não tem jeito, né? Mas isso é bom para mostrar também que algumas espécies elas ocorrem com uma abundância maior na natureza, no ambiente, né? Por outro lado, outras são mais raras. Como o material é guardado? Queria que o senhor falasse também. É um ambiente controlado para tentar minimizar a infestação de pragas, né? Então, a temperatura ela é controlada e é feito o envenenamento da coleção, exatamente para tentar minimizar aí a degradação das amostras, né, através de pragas. Envenenamento para não permanecer nenhum para que bichinho. nenhum patógeno ou nenhum inseto, que é o mais comum, ataque as amostras e destrua essas amostras. Tem também alunos de graduação e pós-graduação, né? Como é que é o trabalho deles no dia a dia com esse material? Na organização do herbário, né? Então, dentro do herbário nós temos um banco de dados, esse banco de dados ele é alimentado com os dados das amostras que estão chegando do campo, aí tem uns técnicos que têm uma contribuição grande também, e os alunos lá, os estagiários, que dão uma contribuição na hora de incluir esses dados no banco de dados. Tem alguns que eles também desenvolvem, por exemplo, monografia, né, de trabalho de conclusão de curso, outros de mestrado e doutorado que também têm a sua demanda de atividade dentro do herbário, com também a organização da coleção, inclusão e alimentação do banco de dados e a própria confecção das amostras na forma de cicata. E é informatizado? Quer dizer, algumas informações sobre esse acervo já estão online? O acervo está todo informatizado, ele ainda não está disponível para consulta via web, né, mas é um compromisso nosso, né, até porque existe uma política de coleções para divulgar essas coleções científicas, mas para fazer essa consulta hoje você tem que ir lá no herbário e fazer diretamente no PC. Ainda não está disponível para consulta via internet. Eu queria que o senhor falasse também um pouquinho assim do que tem gerado esse acervo, né? Trabalhos de pós-graduação, monografias, se eu pudesse destacar alguns trabalhos. Sim, a gente tem até para atender uma demanda da própria UERJ, né? Lá na Ilha Grande, a gente tem vários trabalhos de mestrado e doutorado sendo desenvolvidos especificamente com a flora da Ilha Grande. Então, todo esse material que está sendo coletado lá na Ilha Grande, ele está sendo incorporado no herbário aqui da universidade, no HRJ. Isso é importante por quê? Porque a nossa universidade, o nosso herbário, ele acaba sendo hoje o principal herbário em relação às informações sobre a flora da Ilha Grande, por exemplo. Então, a gente tem, eu, por exemplo, tenho 3 alunos de doutorado que estão desenvolvendo trabalhos lá especificamente com a flora da Ilha Grande. E esse material que vem da Amazônia, ele já vem de uma demanda de vocês? Como é que é feito esse intercâmbio, né? Tem alguns grupos, eu tenho uma das alunas, por exemplo, está trabalhando com um determinado gênero, né, que tem uma distribuição geográfica maior. Então, esse gênero, ele tem algumas espécies que ocorrem na Amazônia. Então, a gente solicita a alguns herbários que trabalham especificamente com a flora da Amazônia, alguns exemplares dessas espécies para que a gente tenha representado no nosso herbário. Quando não, a gente solicita por empréstimo esse material analisado e depois ele é desenvolvido. E existe uma permuta muito grande com os herbários do Rio de Janeiro, né, mas também do Brasil como um todo. Então, a gente acaba tendo bastante amostras de representantes de outros biomas brasileiros. Professor, obrigada pela sua participação aqui com a gente. Por nada, Marta. Estamos à disposição. O Repórter Ciência fica por aqui. E para entrar em contato com a gente, é só escrever para repórterciência@gmail.com. Até a próxima!